Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, TV aberta, mas também você que está pela internet, no YouTube, neste canal, nosso pedido é que você nos ajude a chegar mais longe com esse conteúdo que sempre tem entretenimento, informação, edificação e muito mais com nossos convidados, que são sempre pessoas super especiais, pessoas de relevância no Brasil, mas principalmente aqui na nossa cidade, em Santarém, no Pará. E o Adilson tem uns recadinhos a mais sobre essa introdução aí para você permanecer conosco. Nós lembramos sempre que se você está nos assistindo pelo YouTube, né, compartilhe esse link, né, curte e comente aí também. Também se inscreva no nosso canal da TV Amazônia, no YouTube, e também nos siga nas nossas redes sociais, @TV Amazônia. Evidentemente, você sabe, se você está assistindo pela TV Amazônia, canal 7.1, está assistindo a transmissão pela televisão, né, manda mensagem aí no seu canal de mensagens, né, no seu aplicativo de mensagens, avisando que começou o programa e hoje está incrível. E o convidado de hoje, eu acho que é a terceira vez. Segunda vez. Segunda? Isso. Então, mas temos novidades, porque as pessoas são dinâmicas, né? Vão abrindo novos caminhos. E hoje nós vamos ter um programa muito especial falando sobre corrida. Mas, editor, solta a vinheta, por favor. E o nosso entrevistado de hoje é o treinador Hugo. Ele é especialista em maratona, treinador de corrida e personal trainer. E vai contar um pouco de sua história. Venha assistir o NW de hoje, que está incrível. Então, pessoal, vocês viram aí, nosso convidado de hoje, amigo Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Cara, é um prazer, né? A segunda vez que estou aqui com vocês, com o pastor Luciano, com a Adilson. São parceiros meus que já tivemos lá atrás, já tive outra oportunidade de estar aqui, né, quando eu tinha o estúdio, uma parte da academia. Agora deu uma repaginada agora dos meus conteúdos, na produção e na minha vida também, né? Tem sido muito legal essa nova experiência. Estou aprendendo, estou engatinhando aí, aprendendo muito com essa parte nova, né, que é a parte da corrida, e é bem diferente, né? Então é algo inovador para mim ainda, que ainda tem muito para dar frutos. E você que está vendo o Hugo, é o mesmo Hugo. Antes era o Hugo marombeiro, agora é o Hugo corredor. É o Hugo repaginado, né? Acabava mais... a barba também, até a barba diminuiu. É para não dar muito atrito. Assim. O vento não atrapalhar nada da corrida. É o Hugo versão 2.0. E na verdade a gente tem assim, uma gratidão, quero já expressar algo por você, né? Porque no início da vinda do Adilson pro programa, né? Você veio, a gente fez aquele projeto juntos, né? E assim, abriu as portas que nós temos hoje, continuam sendo portas que sim, a partir daquela que você abriu pra gente lá no estúdio, eu achei muito, e foi passando de mão em mão aí. Achei muito legal, porque hoje vocês têm uma parceria muito legal com uma outra academia. Tem a parceria com o Glauber, né? Tá até aqui. O Glauber continua naquela época. O Glauber, assim, hoje ele é uma referência na região, Santarém, até em outros níveis nacionais. Ele me ajuda muito, é um parceiro que eu não acho o Glauber que seja meu concorrente, apesar dele ter a assessoria dele também lá, mas a gente caminha muito juntos, a gente conversa bastante. É uma pessoa que me ajuda bastante, me ajuda na parte nutricional também, me ajudou na minha primeira maratona, né? Agora a gente está tentando ajustar para essa próxima maratona. Tive muitos problemas nessa minha segunda maratona, porque
problemas gástricos, né? Então, umas partes que precisa ser melhorada, e o Glauber, assim, é fenomenal, ele é fantástico. E foi uma porta também que você abriu o projeto foi muito legal naquela época, né? Que veio o Salvador, o Salvador ficou muito tempo com a gente aqui na TV, né? Também nos apoiando, o Glauber até hoje, e até o Michael lá com o Zenf, na verdade foi o que chamou a atenção deles foi a nossa parceria. Exatamente. Porque eu lembro que a gente ainda estava contigo, aí transicionou, né? Você teve que passar, né, o teu estúdio, e naquele período o Gabriel nos procurou, aí falou assim, você não quer fazer uma parceria com a gente? Eu falei, cara, mas a gente está no meio da parceria, como eu falei com você, não tem como. Aí quando mudou, que você não permaneceu mais com o estúdio, aí foi o momento que a gente pôde migrar, né, pro projeto do Zenf, e acho que tem dado certo, porque a gente está até hoje. Mas a gente é muito grato a você, de verdade, cara. De verdade. Já foi pro Zenf, já tá com o Flávio já fazendo a parte. O Flávio lá do Jiu-Jitsu, é verdade. Flávio campeão mundial, né? Ganhou isso, né? Flávio, inclusive, agora ganhou a medalha de ouro lá no Mundial, né? Foi em São Paulo que ele foi agora? Foi no Espírito Santo. É legal. Incrível, cara. Legal. E a gente acompanha, assim, o dia a dia do Flávio, cara, ele merece, porque o Flávio é um atleta. Sim. Ele é um atleta, ele não é apenas um professor de jiu-jitsu, ele é um atleta e ele paga um preço alto, cara. E ele tem um objetivo claro e conseguiu o objetivo dele, que era ser campeão mundial. Isso é bem legal, né? Incrível, cara. Essas histórias de vocês nos inspiram demais, né, cara? A gente fica só a tua mesmo, o Glauber, você, né, que vocês fazem... O negócio de vocês começa com o corpo de vocês, né? A gente tem que ser espelho, né? Eu acho assim, eu vejo muito que a gente tem que ser espelho, porque se eu não consigo transmitir aquilo, né, que eu estou vivendo, então fica meio difícil às vezes até de convencer a pessoa. Então é a minha parte que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que fazer, é obrigação minha fazer, né? Não só a parte física, cuidar do meu corpo, mas, né, ter essa conscientização, né? Porque a pessoa ela vai se inspirar em mim, né, por aquilo que eu faço. Então, se eu demonstro que eu estou tendo resultado, que eu tenho o caminho certo, que ela pode acreditar no meu trabalho, então é isso que eu tenho que passar para a pessoa, né? Credibilidade, né? Isso eu acho muito legal também. Só para a gente voltar um pouco a fita, para quem não assistiu o programa anterior do Hugo, você pode procurar aí na lista do nosso programa no YouTube. Fala um pouco sobre você, bem rápido, para a gente partir logo para a corrida. O Hugo é educador físico. Sim. E por muito tempo foi personal trainer de musculação, né? Sim, ainda trabalho com a parte da musculação, com personal trainer, né? Hoje na academia mesmo, nas outras academias. Sou formado em educação física, me especializei muito na parte de academia, musculação, fiz muitos cursos e agora estou buscando outra área, que é a área da corrida agora, que é uma área totalmente diferente, é bem diferente da corrida. Não nos aspectos, mas os aspectos fisiológicos são bem diferentes da parte da musculação. Então, bem mudando um pouquinho assim, mas não deixando a musculação, porque os dois caminham junto, né? Então, precisa ter tanto fortalecimento como a parte do cardio, né? Que é a parte da corrida. Isso daí, os dois caminham junto, né? Dizem que são concorrentes, mas dá para manter os dois, com certeza. Essa questão do fortalecimento é interessante porque eu lembro até quando a gente, pegando, por exemplo, não caso especificamente da corrida, mas falando, por exemplo, do Flávio, que a gente tem acompanhado, né? A forma dos exercícios são diferenciados para a performance dele. E é muito louco, né? Tipo, ele faz exercício puxando lá aquela liga lá, faz exercício carregando peso diferente. E para a corrida eu acho que é a mesma coisa também. Você tem que direcionar alguns exercícios para proteger o joelho, né? Proteger a própria parte do corpo, né? A própria perna e tudo mais, para fortalecer realmente para a corrida. Né? Quais são os músculos mais importantes para fortalecer na corrida? Hoje os músculos mais importantes, por incrível que pareça, são os glúteos, né? Cara, o glúteo eu acho que é o principal ali, assessor, porque ele pega a parte de cima, mas ele vai intercalando no joelho, o tornozelo. Então, às vezes, a lesão ela vem pela falta do fortalecimento que não tem no glúteo. Às vezes, ela desce para o joelho, né? Por exemplo, infelizmente, eu estou com uma pequena lesão no glúteo. Essa lesão já foi diferente, né? Ela começou no glúteo,
E ela está aqui ainda, só que eu sinto ela na parte da frente, na parte da pelve. Às vezes eu sentia ela, mas ela está interligada no glúteo. Mas isso daí, a musculação, ela vai te fortalecer, mas ela vai te prevenir também, né? É uma certa prevenção. Não quer dizer que você não vai se lesionar. Pode se lesionar, como qualquer jogador faz o fortalecimento, tem um acompanhamento, tem uma série de acompanhamento que ele segue lá, mas isso não quer dizer que você não vai se lesionar nunca, mas vai te prevenir de ter uma lesão, às vezes, mais grave. O que acontece muitas vezes é que a gente não procura cuidar da lesão, e aí ela acaba agravando, né? Então a gente, tá doendo um pouquinho, aí vai, quando vê, tá um negócio já fora do nosso controle, e aí precisa parar, e aí é muito chato. Para te recomeçar de novo, às vezes precisa de um mês, depende muito do grau da lesão, né? Então essa minha lesão, ela no glúteo, ela ocorreu durante a minha preparação para a maratona. Eu usei um pouquinho mais de volume, né? O volume é a quilometragem que a gente faz na corrida. Eu usei um pouquinho mais de volume nessa minha preparação para essa segunda maratona. Então, acabei estressando mais, tem impacto, né? E aí, se você não cuidar, nessa minha preparação para a maratona, eu me cuidei mais, porque eu fazia pelo menos uma vez na semana massagem, né? Ia com ele, fazia massagem, fazia soltura, né? Um cara o Paulo é um cara excelente, assim. Então, assim, ia lá, fazia e ele achava o ponto certo, assim, cara. Ele falou assim, tá inflamado bem no glúteo. Eu sentia na frente, eu tenho mais noção. Sentia na frente, ele pegou assim, quando ele fazia os alongamentos, assim, sentia. E eu ainda tô com essa lesão. Só que, assim, existem vários tipos de lesões e depende do grau. Tem umas que você vai conseguir correr, né? Ela tá ali, tá chatinha ali, como essa minha, assim, não é um grau muito... Ela não te impede de correr? Não me impede de correr. Eu posso correr? Posso, mas tem outras que vai te impedir de correr, né? Então isso daí tem que cuidar, né? Você tem que passar no fisioterapeuta pelo menos uma vez na semana para fazer aquela soltura miofascial, né? Ir lá, liberar um pouquinho, é chato, dói um pouco, cara, é muito dolorido, não é fácil, mas tem que passar por esse processo também, né? Então, principalmente eu que corri muito durante essa minha preparação para a maratona, então, assim, era a intensidade alta, então acaba que precisava passar num cara especialista mesmo para poder ter esse preparo todo, né? Beleza. Tu vai perguntar logo. Eu tenho várias coisas. Vai tempo. Vai, tá. Como diz o outro, dá-lhe. Queria que você falasse um pouco sobre os objetivos da corrida, né, a recreativa e de performance, quem vai competir, e qual a diferença, né, de preparação para essas duas finalidades e as distâncias que se impõem aí para um ou para outro. Como a gente estava conversando aqui no início, hoje a gente tem dois públicos alvos, né? Assim, tem aquela pessoa que corre ali porque ela procurou aquele processo, ou foi um escape para ela, ou ela foi para ali porque ela precisava ser curada da depressão, ou precisava de algo extra. Porque a corrida, o fantástico da corrida é que ela pode te levar para qualquer lugar. Só corrida, você pode sair da sua porta da sua casa, você pode ir para um parque, você pode correr numa praia, pode correr descalço na praia, que isso aqui é fantástico também, né? Depois a gente vai falar a parte do calçado. Mas ela vai te levar para essas duas vertentes. E tem aquela vertente que a gente pode levar, que é a parte da performance, que algumas pessoas procuram para Hugo. Eu tenho uma prova daqui a tantos meses e eu quero completar nesse tempo, eu quero melhorar minha performance para esse tempo. Porque quando a gente fala de performance, a galera pensa que é performance de atleta. A performance, ela é uma performance pessoal, ela é uma performance sua, onde você vai buscar melhorar o seu tempo, onde você vai buscar melhorar a sua quilometragem, né? Diminuir o tempo, o pace. Então é isso. A performance, ela é uma busca pessoal. Ela não é aquela performance do atleta, que é totalmente diferente. Porque o que a gente tem que ter diferença também é que o atleta, ele vive só para isso. Só que a gente sabe que tem pessoas que eu conheço, por exemplo, aqui na nossa cidade, que têm um potencial muito grande, que são atletas, mas às vezes não conseguem dividir, por exemplo,
precisa, porque não consegue ganhar, tirar só aquele lucro da corrida, a gente vai falar sobre isso também. Então, tem essa outra linha também. Então, o que a gente pode dividir é nesses dois grupos. A pessoa que gostou, se encontrou na corrida, ela não está preocupada nem com o pace, nem com a velocidade, ela vai para ali, corre, não sabe nem quantos quilômetros ela correu, dá 5 voltas, vai pelo prazer, e aí aquilo traz, porque a corrida ela libera essa parte hormonal, mexe com a cabeça. Então as pessoas acabam ficando viciadas, né? Que é a dopamina, né? Então você vai vicia, né? Então, eu acho que a corrida, eu me considero um cara que praticou esporte desde criança, assim. Eu sempre gostei de esporte e gosto de consumir também, assistir, né? Eu gosto de esporte em geral. De todos os esportes que eu já pratiquei, assim, de forma amadora sempre, né? Nunca fui profissional em nada, eu acho que a corrida é mais viciante. E eu não sei se faz sentido isso, mas pra mim é. Que você termina assim, é a que mais sofre durante, é a que acho que dá menos prazer durante e mais prazer depois. Quando você está jogando bola, é o contrário. É muito legal durante, mas depois, cara, todo dolorido para quem ficar jogando bola, o cara se lesionou, muito arriscado, né? Eu acho que é o contrário. É muito prazerosa, velho. A corrida é muito prazerosa. E depois ficar pensando no outro dia, vontade de correr de novo. Correr de novo, isso é fantástico, isso é o vício, né, cara? É muito legal, a parte da corrida ela é isso mesmo. Ela é discípula da Regiane, uma amiga nossa lá de Macapá, ela já tem uns 50 e poucos anos, e ela descobriu a corrida acho que uns 3 anos atrás. Cara, ela corre todas as corridas de rua da cidade, e Macapá virou uma febre zona mesmo, a igreja lá, o povo da paz. É impressionante, uma galera que era sedentária agora, rápido de corrida, cara. Impressionante. Eu acompanho. Eu estava até num grupo lá de Macapá, que era do estado mesmo, né? De um grupo lá do estado mesmo, só de corrida, assim, é incrível. E Macapá, cara, tem corrida todo mês, assim. Você vai lá, tem corrida todo mês tem corrida. A gente acompanha por essa amiga nossa, ela corre todas. Muito bacana, eu vi lá, cara, e é bem organizado, porque assim, tipo assim, aqui no Pará, a gente não tem um grupão assim vai ter de saber onde tem as corridas do Pará todo. Lá você tem um grupo lá e aí você vai procurar, né, saber onde tem uma corrida perto da sua cidade, né? Isso é bem legal, achei bem interessante esse negócio de Macapá. Fui em Macapá uma vez fazer um curso lá, um curso de musculação, mas faz muitos anos, isso daí foi logo no início, mas não tinha esse boom ainda da corrida, né? Vai lá, Dilson, contigo agora. Não, eu ia perguntar, na verdade, sobre essa questão. Como foi essa transição, né, enfim, da musculação para a corrida, né, o que te motivou, então, assim, e como foi esse processo, né? É bem interessante, assim, porque quando eu comecei a correr, eu também não tinha relógio, né, não tinha nada, né, para marcar o tempo, eu não sabia nem o que acho que era pace. Sabia nem que era o pace, né? Sabia nada, não tinha noção de nada. Eu ia para as corridas mesmo, porque... Tu ainda fala certo, tem gente que lê e fala passo, né? Não tinha noção de nada da corrida. Então, eu era como uma pessoa comum que está iniciando, né? Que buscou o prazer na corrida e foi se encontrando ali na corrida. E eu passei muito tempo só praticando a corrida ali sem nenhum objetivo. Fazia umas provinhas ali, dificilmente eu fazia prova, mas eu gostava de ir, às vezes alguém me convidava, vai ter uma prova ali, vamos lá escrever. Aí eu ia lá, me inscrevia. E aí eu já fui migrando um pouquinho para a parte do ciclismo, né? Fiz uma prova de triatlo, achei muito bacana, mas não quero mais. Não quero mais, deixa pro Glaucio. Aí fui pro triatlo, eu gosto muito de praticar esporte, a natação é uma que eu gosto, o ciclismo também. Só que aí... Mas os 3 juntos não? Os 3 juntos não dá para fazer. Para mim não dá ainda, né? Eu já até falei, depois dos 40 anos, quem sabe, né? Ou mais tempo para frente. Porque requer muito tempo, principalmente o ciclismo. Você tem que fazer um pedal de 2 horas, 3 horas, então é um tempo assim, muito absurdo. Tem que se dedicar muito. Então, para mim... E aí eu fui me dedicando na parte da corrida a partir depois que o estúdio mesmo parou. E aí eu fiz a transição, passei o estúdio,
realmente eu comecei a focar. E aí, assim, eu tava meio que perdido, assim, eu não sabia para onde que eu ia, se eu ficava só na musculação, eu queria fazer outra coisa nova. Eu vou encarar a parte da corrida. E aí não tinha assessoria ainda, e aí eu conversei com o Glauber, eu tô querendo fazer minha primeira maratona. Olha, de anos, e não foi assim, a minha maratona não foi logo como o pessoal quer fazer, tipo assim, eu tô correndo 5 e daqui a um tempo já quer correr maratona. Não, olha, demorou muitos anos, eu demorei quase uns 7 anos para fazer a primeira maratona. Eu falei, vamos fazer um projeto bacana. Aí fui lá, sentei com o Glauber, montamos a dieta, emagreci, comecei a treinar. Mas quando eu comecei a treinar, eu não tinha muita noção ainda da corrida, de alguns métodos, porque tem os métodos, né, que a gente precisa para melhorar, da distância. Eu não tinha muito essa noção ainda, eu estava aprendendo ainda. Foi na tora mesmo. Então a minha primeira maratona foi praticamente na tora e eu dei muita sorte, porque a maratona também é treino, você precisa treinar, mas também tem uma sorte muito grande, porque ela tem uma barreira. Todo mundo sabe que essa barreira é a partir dos 30 ali. Realmente, alguns falam, se você estiver bem preparado, você não vai passar por esse sufoco, mas pode passar por ele. Cara, tipo assim, é na loteria, porque eu dei muito sorte na primeira maratona que eu fiz a minha preparação. Não, né? Fiz em São Paulo. Fiz em São Paulo. E dei muita sorte de não quebrar na minha primeira maratona. Então, tipo assim, eu fiz um tempo excepcional para mim, cara. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, fiz em 3 horas e 26 ou foi 27 minutos, assim, foi fantástico. Dei muita sorte. E aí, quando eu cheguei de São Paulo, o Bruno Moura tinha acabado de inaugurar o instituto dele. E eu conversei com ele, a gente conversou sobre a gente fazer uma parceria e eu fazer alguns testes de corrida lá, né? Para chamar mais o meu... Começar ali, porque talvez ali tira um pouquinho mais de visibilidade. E aí eu comecei lá com ele. Comecei lá, fazer a avaliação da corrida. Com o Marden lá também. Isso, com o Marden. Fiz um teste. Foi quando ele me chamou, o Marden foi o primeiro a me chamar, acho que foi uma das primeiras pessoas que ele me chamou para fazer o teste logo quando eu vim de São Paulo, para fazer o teste de ergospirometria, e foi muito legal a experiência, assim, e aqui na cidade é o único local que tem para fazer esse teste, então ele é um teste de qualidade, então, como é que se fala, é perfeito o teste, então, para quem está buscando performance, ele é... E eu comecei, mapear, né? Isso, aí eu comecei lá, fiz o teste, aí veio o convite, comecei lá fazendo a parte, e aí eu falei, amor, para minha mulher, amor, acho que eu vou trabalhar com a parte da corrida. E ela apoiou, a gente foi lá, gravei o vídeo e tal, e comecei lá a corrida. E eu peguei da logo, já tinha essa logo aqui, HM, e eu só fiz colocar essa logo tua sempre foi boa. Aí eu coloquei aqui, né? É legal que ela, na verdade, o desenho dela dá mais sensação de corrida do que de musculação, porque tem esses... Parece esses cortezinhos, parece realmente efeito do vento, do movimento, né? Então, como eu já tinha logo, eu só fiz acrescentar o volumezinho correndo aqui e eu comecei a jogar. E já era conhecido o logo, você fazia assim muito material. E aí também teve a Adriele, também, que veio no convite no Papo Léguas e tal. A Adriele, eu fiz ela tá liderando lá, ela é uma das lideranças lá do Papo Léguas, ela me chamou e tal. Comecei a dar assessoria para ela e ela abriu as portas também para mim lá, foi bem legal também. Sou agradecido pela Adriele, ela fez assessoria muito tempo comigo. E aí começou lá. E aí eu comecei a produzir conteúdo e tudo mais. E aí hoje, graças a Deus, a gente está nessa caminhada ainda aí. Você estava falando sobre o teu início, né, que foi mesmo na Maratona. Eu queria que você falasse quais são os principais erros que talvez você cometeu, a maioria das pessoas iniciantes cometem, mas que quem está assistindo agora, aprendendo agora contigo, não precisa cometer. Erros que iniciantes cometem, que pode lesionar, que pode fazê-los desanimar por causa dessas questões das dores, da recuperação, de exagerar logo no início. Quais são as principais coisas que podem ser evitadas pelos iniciantes? A grande preocupação que a gente tem, que eu vejo que os profissionais têm, com a parte da empolgação. Porque a pessoa ela quer pular muita etapa, né?
Tipo assim, a pessoa começa a correr 5 km e depois ela quer por 10, e vai por 20, só que numa questão muito, muito curta, e isso realmente é um grande problema, muito grande, pelo risco da lesão. E a corrida, ela lesiona muito, ela lesiona demais. Como eu falei, eu estou com essa lesão, né, da corrida, e ela lesiona muito. Então, o cuidado é sempre no início com a questão do volume, da quilometragem que você vai fazer durante a semana. Pô, se você é um iniciante ali na corrida, 3 vezes na semana, tá ótimo. Faz os 3 vezes, vamos dar um exemplo, segunda, quarta, sexta, faço a minha corrida, né, e o resto complemento com a parte da musculação ou outra atividade. Mas sempre tendo um tempo de descanso, somente no início, porque lesiona muito. Uma das lesões que eu mais vejo, assim, iniciante, e lesões graves, já que eu até presenciei, assim, que já aqui na cidade, é a canelite. E, cara, eu sofri, quando eu iniciei também, eu sofri demais. Porque é uma dor que tu acha que ela foi embora, tá? Sentiu a lesão ali na canela, ali pelo estresse, né? E aí você para um tempo e quando você vai voltar de novo, cara, sente de novo e dói demais, dói. E é um perigo muito grande a canelite. A canelite é muito grande porque o que acontece? Nosso corpo precisa de recuperação, né? Então o osso também, ele precisa de recuperação porque ele sofre muito impacto. Então ele é igual o músculo. Ele sofre as suas micro-lesões e a gente precisa de recuperação para poder ele ir se renovando de novo. É a mesma coisa. E aí o problema que é que se a gente não tiver esse tempo de recuperação, a lesão ela pode ser muito grave. Como teve uma aqui na cidade aqui que eu fiquei sabendo, infelizmente, dessa pessoa que já estava com canelite, parou um tempo e quando ela voltou, ela sofreu uma fratura exposta. Uma fratura exposta, e é horrível. Ninguém quer passar pela situação. Então, assim, pode sofrer como aconteceu. Eu acho que é bem difícil acontecer, mas assim, pode acontecer nesse caso. Mas o que acontece muito é a fissura, né, do osso. Então, quando tem aquela fissura lá, e é por causa então a canelite não é muscular, é óssea? Não é muscular, ela é óssea. Eu pensei que era muscular. Tem o reforço que a gente faz, né, fortalecimento que a gente faz na parte da tíbia, né, que é a parte bem na frente, mas ela é no osso, realmente ela é no osso. Então é uma lesão óssea mesmo, ela não é. Então essa parte é muito preocupante. Então se a gente vai na empolgação, aí o amigo vai lá, um amigo que já corre muito tempo, vamos ali se desafiar a correr 10 km, e a gente acha que não vai dar em nada. Quando chega mais lá na frente a conta vem. Pelo excesso, porque a pessoa não respeitou, né, o seu limite, acaba excedendo mesmo, e a lesão realmente ela pode vir e pode desanimar a pessoa não querer mais correr, e aí sente a dor na canela, e isso desanima muito, né, a parte iniciante. Então é muito preocupante. Então saber dosar logo no início é muito bom. Eu entendo que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma fisiologia diferente, mas assim, de modo geral, como é que você, assim, seria uma planilha básica assim para o iniciante? Tipo assim, o que a gente precisa, para quem está iniciando, o que a gente precisa ser base é não se preocupar muito com treinamento específico, como, eu quero fazer um treinamento de tiro, porque assim, para a gente melhorar precisa ter alguns estímulos, né? Algumas variações de estímulos, que são métodos como fast leg, né? Que é a variação de pode ser por tempo ou distância, né? A gente pode, é uma variação mais rápido, mais fraco, ou de tiro, que a gente fala que é o treino intervalado, e entre outros. Então o iniciante ele não deve muito se preocupar com essa parte inicial de movimento. Ele deve construir uma base, que essa base é a fundação, né? A fundação é o alicerce. O alicerce vem da onde? Do cardio, que é onde ele vai construir. Então ele não precisa se preocupar, ele precisa primeiro melhorar a parte do condicionamento dele. Porque o que muita gente me pergunta, e às vezes é um questionamento, eu não consigo, canso muito rápido. Mas é porque falta preparo, você está no início. Então essa fundação é importante. Claro que tem gente que não vai conseguir correr 500 metros, 1 quilômetro. Ela vai precisar pausar e vai, né,
continuar correndo. Então, no início, você pode ter uma estratégia, vou correr 2 minutos, descansar 2, caminhar 2 e intercalando. Então, 3 vezes na semana é o tempo, né, é os dias ideais, assim, que dá para recuperar, né, tem muito tempo. Ir para a parte da musculação, fortalecer, não esquecer da parte da musculação, que é muito importante. Então, assim, não se preocupar com métodos. Ir lá, tentar melhorar primeiro os 5 km dela, para ela chegar nos 5, né? Tentar, assim, colocar um objetivo. Sim. Eu não consigo correr 1 km. Então, eu vou tentar melhorar para conseguir correr 1 km. Consigo correr 1 km, agora eu vou tentar melhorar para conseguir mais 2. E assim progressivamente, não ir tentar correr 5 km de uma vez só. E uma coisa também que muito me preocupa, às vezes, que eu vi muito agora, recentemente, é pessoas que vão fazer provas de corrida e nunca correram. Cara, é incrível. E acha que 5 km é uma distância curta, porque 5 km é o carro-chefe da corrida, 5 km, né? 5 km é o carro-chefe. E acha que chegar lá na corrida porque eu corro devagar, eu vou conseguir chegar até o final. Não é bem assim. Já vi muita gente passando mal, né, durante a corrida, né? Porque ou às vezes está quente, a pessoa não está acostumada com muita multidão também, né? E isso acaba prejudicando muito. Então, assim, a pessoa tem que ir devagar, tem que saber... E também, nessas competições, o cara quer ir no ritmo do outro. Ele não consegue entender o ritmo dele, ele nem sabe, porque ele nunca correu. Tocou num assunto bem legal agora, que é a questão do ritmo. E muita gente não sabe correr no ritmo, porque a corrida, ela é ritmada. Então, você programa o seu corpo, a sua velocidade para correr aquela distância em que você vai chegar tranquilo. Então, a corrida, ela não é para quem quer correr uma certa distância de 5 km, vamos dizer que ela não é assim. Você vai correr 1 km forte e depois 1 km fraco. Não, a corrida ela tem que ser contínua. Então, você vai procurar ali uma base de uma velocidade, de um pace que você vai manter numa linha ali constante. É igual a maratona. A maratona, ela é uma velocidade bem menor. Por isso que eu gosto muito da maratona, porque você consegue manter ali... para vocês, cara. Para mim já é rápido os caras. Porque assim, é diferente você correr 5 km e correr 42. 5 km você consegue correr muito mais rápido do que 42. Sim. Então, a velocidade de 5 km, cara, é um absurdo, é muito rápido. Então, para quem é da elite lá, cara, é muito rápido a corrida. Escolhe o que? Abaixo de 3, né? Geralmente ali a 3:10 ali, né? 5 km? Um pace de 3:10 para 5? A média para 5. E esse mesmo cara que consegue correr a 3:10 para 5, corre um quanto para 42? Cara, isso vai depender muito. Porque tem até esse cara que eu sigo aí, o professor, que ele é doutor, ele fala assim, tem gente que é leão nos 5, mas vira gatinho nos 42. Ele especializou num e acha que um é parecido com o outro. Não é bem diferente, porque você trabalha, porque tem uma certa quilometragem também, né, para você chegar até o 42. No teu caso, você é mais forte em qual? Cara, eu prefiro mais as longas distâncias, 21, 42. Eu corro 5 km, corridas curtas, mas o meu forte mesmo é a 42, né? 42, 21. E, assim, isso não quer dizer que eu vá correr ruim os 5 km. Sim. Consequentemente, nessa minha transição para maratona, de correr maratona, logicamente eu treinei especificamente só para maratona. Mas o que aconteceu? Eu melhorei nos 5 km, melhorei nos 7. Então automaticamente vai melhorar. Não quer dizer se eu correr uma maratona, os meus tempos mais baixos eles não vão melhorar. Vão melhorar. É claro que dá para trabalhar especificamente para 5, 10, 15, 21 e 42, que são totalmente diferentes. Porque a gente trabalha também nessa parte da maratona, 21, limiares diferentes. Então é um outro limiar. Nas provas curtas é mais VO2 que a gente usa, né? Então a gente vai estar quase no limite. Já a maratona e a meia, que são distâncias maiores, é um limiar. Então tu vai trabalhar no limite.
no limite para te não quebrar. A questão do VO2 é aquela do que é aeróbico e anaeróbico, né? Mais ou menos isso daí. Então, na parte da corrida... O aeróbico é mais lento, né? Você está com a respiração mais tranquilo. Essa base aeróbica ali é mais tranquilo, né? Você vai trabalhar ali, para quem quer perder gordura ali, quer trabalhar mais nessa parte, ela sempre vai variar ali a gente pode usar também como referência a frequência cardíaca, né? Ela pode chegar ali a 140, de 140 para baixo ali é o ideal, ali onde você está otimizando mais a gordura como fonte de energia. E depois a gente já começa a usar outras fontes a partir dos batimentos, começa a aumentar. Então essa parte fisiológica ela muda muito. E aí a gente tem um limite, né? E esse limite a gente chama limiar, que é o limiar de lactato, que é o lactato a gente está encontrando também na musculação aqui no músculo, quando fadiga é o lactato, né? Tá ali fazendo musculação, aí tá nas últimas repetições, aí começa a fadigar, o lactato ele começa a se acumular mais rápido. Na corrida não é diferente, a gente tem um acúmulo de lactato. E aí alguns estudos falam que a gente consegue ir nesse limite por até aproximadamente 1 hora. Mas a gente sabe que o nosso corpo, às vezes, a gente vê esses caras maratonistas, eles suportam muito, muito mais, né? Então eles vão ali no limite do limiar de lactato, né? Vou te dar um exemplo. Porque o limiar, ele é muito trabalhado, ele está ali no meio, né? Você começa ali numa zona, são 5 zonas, tá bom? De treinamento que a gente tem, que a gente trabalha hoje. A zona 1, que é uma zona bem leve, a zona 2 também ela é bem leve, e a gente vem para cá. Então, os aplicativos mostram isso, né? Os aplicativos mostram isso, né? Mostram. Mas assim, você tem que ter um acompanhamento para poder alguém te mostrar o que é o teu limiar, o que é o teu limite. Porque muita gente hoje, como eu te falei, a corrida teve um estouro muito grande. E o que falta? Profissionais para que essas informações sejam passadas de forma correta para o público da corrida, que quer melhorar. Então, existe isso. E eu conheço também aqui na cidade corredores de ponta que correm muito bem, que não sabiam nem que não sabe o que é limiar de lactato. Ele sabe que ele tem que correr, que alguém passa o treino dele ali, às vezes é um ex-atleta, né, uma pessoa formada. Ele sabe que ele tem que correr naquele ritmo, faz o teste e tudo mais, mas ele não sabe o que é limiar de lactato, que é o acúmulo do ácido lático na corrente sanguínea. Quanto mais você corre forte, mais ele vai se acumular. Então, esse ácido lático, ele consegue suportar ele até no limite dele por até 1 hora. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que na maratona eu acho mais confortável, porque a gente consegue controlar mais ele. Eu tenho uma lista de perguntas sobre questões técnicas mesmo, baseada na ciência do esporte, né? Que talvez seja uma dúvida que os iniciantes têm sobre tipo de pisada. Por exemplo, eu tenho falado assim até na minha rede social, eu gosto de correr, mas estou um tempo sem poder. Tentei voltar semana passada, mas vou ter que talvez estacionar de novo para fazer um tratamento, porque eu estou com uma lesão no joelho. E eu tenho que fazer exame ainda para ver a causa, mas segundo o fisioterapeuta que eu fiz o tratamento, né, inicial, ele falou que uma das possibilidades é a minha pisada, porque eu estou com uma inflamação tipo 1 no menisco. Então pode ser uma pisada para dentro, que eu não sei qual é o nome dela, que tem aqui a pronada, né? Pronada, supinada e neutra. Explica um pouquinho sobre, porque tem pessoas que já nascem com a pisada torta, né? Uma aluna minha, eu tenho uma pisada pronada, né? Ela reparou muito logo no início, quando eu corria, que eu tinha uma pisada meio torta, né? Ela olhava, observava e ela não conseguia entender por que eu corria tão bem assim, tendo essa pisada. E aí, na verdade, não tem como a gente corrigir a parte da pisada, porque você nasce com essa pisada, né? E vai morrer com ela, porque trabalhar, se a gente for querer melhorar, eu estava até vendo alguns estudos, se a gente for buscar um tênis específico para a pisada, pode até piorar. Eu vi um caso agora, recentemente, de um atleta, que ele, é um atleta de corrida, que ele tinha uma pisada, se não me engano, era pronada, e ele foi procurar um tênis específico, porque hoje as marcas, elas
tende a te vender um tênis específico para aquela pisada. E não é bem assim, às vezes esse tênis pode te prejudicar na parte da pisada, porque ele vai tentar corrigir, e aí nessa correção o que pode vir? Uma lesão. E a lesão ela vem para onde? O principal vem ou o tornozelo, somente, mas principalmente é o joelho. Então, porque o corpo se adaptou para aquela pisada, aí ele vai só corrigir a pisada e vai afetar as outras. Exatamente, ela acaba atrapalhando, tentar corrigir muito a questão da pisada. Não, você vai pisar com aquela pisada, não tem como modificar a pisada. Cada um vai ter uma pisada específica. É claro que tem alguns tênis que vão melhorar a parte, porque, principalmente, quem é iniciante, são tênis mais confortáveis. Por exemplo, tênis de placa não é para qualquer pessoa. O tênis de placa, ele melhora a performance, ele vai te melhorar a performance, mas ele não é para qualquer pessoa, porque pode te prejudicar também. Por exemplo, eu corri com um tênis, comprei um tênis para essa maratona, fantástico. Só que ele é um tênis, cara, que ele não tem a parte do calcanhar. Então ele não tem a parte, ele começa e ele não tem a parte da curvatura final. Então é um tênis meio estranho. Então hoje em dia tem muito tênis. Eu comprei esse tênis, cara, um tênis de performance, lógico, para melhorar a performance, corri a maratona com ele. Só que quando eu comprei ele, não tive muito tempo de treinar muito tempo com ele, que chegou logo próximo, eu fiz 2 treinos com ele. Eu fui para a maratona correr. Quando eu comecei a correr na maratona, me deu uma dor bem na parte assim em cima do pé. Cara, começou a doer, eu falei, cara, não acredito que vai me prejudicar, o tênis vai me prejudicar. E eu sabia que era do tênis, porque ele tem uma pisada muito diferente. Porque ele te coloca, tipo assim, para te correr na ponta do pé. Então você fica muito diferente. Então mudou praticamente toda a minha pisada com ele. E começou a me incomodar, eu falei, cara, vai me prejudicar, eu vou ter que parar. E aí, graças a Deus que não me prejudicou, a dor depois sumiu, né? Mas logo no início sumiu. E recentemente eu corro bem pouco com ele, que ele tem um tênis praticamente só para correr provas, então não faço outro tipo de treino de rodagem, nenhum tipo de treino com ele. Fui correr um treino mais forte agora, fui fazer um treino bem mais forte, correr com ele também senti a mesma dor, porque ele modifica a minha pisada. Então eu estou acostumado a pisar de um jeito, e ele tem uma curvatura que ele altera a anatomia normal do pé. Então se eu for procurar, né, me adaptar à pisada do tênis, claro que vai me prejudicar, e tá me incomodando, tá até vendo. Mas é um tênis assim, muito bom, fantástico, que te joga para frente mesmo, assim, tu sente a diferença. E é muito legal. E sobre tênis, sim, para iniciante, você recomenda que seja confortável ou que traga desempenho? Não. Hoje, promessas, hoje tem que ser tênis mais confortável. Cara, tem muito tênis bom hoje no mercado, e as marcas hoje estão aí, como teve essa grande crescente da corrida, e as marcas elas caíram em cima. Então tem tênis para todo que é tipo. Antes a gente nem sabia para que servia o tênis. Quando eu comecei a correr, nem sabia. Acho que nem existia também tênis de placa naquele tempo, né? Corri com qualquer tênis, não estava nem preocupado com o tênis, queria só ir lá e correr. E acho que é isso que os iniciantes têm que se preocupar. Ir lá. Mas necessariamente tem que ser um tênis caro e tal. Não, porque tem cara que fala assim, só vou começar a correr quando conseguir comprar um tênis aí de 600 Só que quando você vai na loja, o cara não quer saber não. Se você for lá numa loja especificamente só de tênis lá, especificado só de tênis, eu quero o melhor tênis. O cara vai te empurrar o tênis de placa. E não é específico para você que está iniciando, né? Ele quer saber, não, eu quero o melhor, eu tenho condições de comprar um tênis de placa que não é um tênis tão barato assim, um tênis muito caro. Chega ali na faixa de 2.000 para cima. Então ele não quer saber, não, eu quero o melhor tênis para me correr. Ele vai te empurrar o tênis de placa, saber, né, se tu está iniciando, se tu é intermediário, não quer saber. Então, assim, tem que ter esse cuidado, lógico. Mas para quem está iniciando, não se preocupa muito com o tênis, né? Tem um tênis básico ali, que tem um amortecimento bom, um tênis confortável, isso daí já é o ideal. Show de bola. Legal. E aí eu acho que é uma importância também da assessoria, né? Porque, às vezes, as pessoas, a questão da corrida, ela é muito democrática, né? Você pode correr com tênis, sem tênis, né? Tem até pessoas que correm sem tênis e fazem provas hoje, né? Mas a questão maior é que precisa de uma orientação. Sim, um mínimo de orientação. E eu acho que é uma coisa que às vezes eu falo por mim mesmo, né? Que antes até de conhecer você,
Às vezes eu entrava nos grupos de corrida e tudo mais, e é muito legal, tu vai numa vibe ali e tal, mas às vezes não tem uma coisa que ainda não dá para ti, aí tu, não, mas porque a galera tá indo. Então, assim, fala um pouco sobre a importância da assessoria e até fala um pouco como funciona a tua assessoria hoje. Tu tá me falando a questão do grupo, né? Porque tem uma diferença muito grande entre grupos de corrida e assessoria. Porque a pessoa confunde muito. Pensa que eu tenho... A pessoa chega comigo e diz, eu quero entrar no teu grupo. Não é um grupo, é uma assessoria. A assessoria é diferente. A assessoria, ela tem um acompanhamento meio... Né, se você vai poder tirar suas dúvidas comigo. Tem um custo também. Tem um custo também, né? Nos grupos não tem custo nenhum. O grupo ali é mais para motivação, para você que está iniciando, é fantástico, eu indico. Quer iniciar? Não tem condição de apagar assessoria, mas tem aquela galera que corre ali toda terça, toda quinta, né? Vai lá, começa lá a correr com eles. E depois, se tiver mais condições de pagar uma assessoria, alguém específico para você querer melhorar um pouquinho essa performance, querer melhorar mais o seu condicionamento, aí sim, então entra a parte da assessoria. Então tem essa diferença, grupo de assessoria. Então a minha parte hoje, eu estou como assessoria. Então a pessoa pode tirar dúvida comigo, ela é um treino praticamente online, né? Não é um treino presencial, mas para quem mora aqui em Santarém, tem essa parte de ter o privilégio de ter o contato comigo e eu poder ajudar ela pessoalmente, vamos fazer um teste hoje de 3 km, né? Você fez o teste? Fiz. Pois é, eu vou lá com a pessoa, oriento ela, faço os alongamentos específicos que ela precisa, você vai aquecer tanto e depois você vai começar o seu teste. Então eu procuro estar sempre no início com o aluno. E aí a minha assessoria funciona da seguinte forma, eu trabalho a parte praticamente online, né? Monto o treino é enviado via aplicativo. Se você tiver um relógio específico que conecte o aplicativo no relógio, o treino ele já vai direto para o relógio, você nem precisa fazer nada. Eu fiz assim. Né? O treino vai direto para o relógio, já você nem faz, só chega lá, marca e tudo mais. E aos sábados que eu gosto de acompanhar, o meu diferencial é esse que a galera gosta, é o seguinte, porque todo sábado tem longão, que a gente fala, né? O longão é o seu maior treino do volume da semana. Ele pode ser 5, depende se você é iniciante, pode ser 5, não tem uma quilometragem certa. E pode ser 5, 6, 7, 8, vai embora. Então, num sábado, eu dou esse acompanhamento para a galera. A gente compra água, compra fruta, escolhe um local bacana para fazer, onde a gente possa ter um acesso melhor, onde a pessoa pode ter o acompanhamento da água, pegar ali uma água. Então, nos sábados, sempre tem o meu acompanhamento da parte da assessoria. Então, eu gosto de estar nos sábados lá. E a galera também gosta, né? Porque tá todo mundo reunido, então fica bem legal. Que legal. E, cara, tem um negócio sobre a corrida. Eu gosto de correr sozinho. Não sei se é uma coisa particular minha. Isso também acontece comigo, vou até te falar. Mas eu não gosto por causa da questão da individualidade. Exatamente. Às vezes, vamos correr junto. Às vezes, o ritmo não bate, né? Exatamente. Aí você vê ou se esforça muito para acompanhar ali teu amigo que está ao lado, ou ele vai ter, ou ao contrário, né? Exatamente. Ou você vai ter que diminuir teu ritmo também para não deixar o cara para trás. Exatamente isso. Como é que funciona a maioria isso é individual ou é normal, realmente é um esporte meio solitário? Pode ser solitário ou não pode ser. Na maratona, eu vou te contar da maratona também. Esse é só parte de maratona aqui. Durante a assessoria, cada um vai correr no seu pace. Eu falo, galera, o treino é em grupo, mas cada um vai correr no seu pace, cada um vai correr na sua velocidade, cada um tem uma distância, então nem todo mundo vai correr junto do lado a lado. Então, eu às vezes sou meio solitário também, porque às vezes o que eu não encontro é pessoas para correr comigo naquela mesma velocidade, às vezes a mesma distância que eu vou correr. Então, ela acaba se tornando um pouquinho mais solitária realmente, né? Então, é difícil você encontrar alguém, né, para correr junto. E aí, onde que eu vou encontrar alguém para correr junto? Durante a prova. Se eu consigo correr junto com alguém durante a prova. Então é difícil você fazer um ciclo todo com alguém acompanhando, não. Eu tive agora na assessoria, foi bem legal que quando eu fui para a maratona, também foram alguns alunos comigo. Achei que foi uma viagem bem legal, porque eu pude, né? Eu falei, olha, cara, eu vou fazer a maratona, vocês querem ir comigo? Aí foram alguns alunos. E esses 3 alunos, eles treinaram junto. Foi muito legal.
E é isso que motivou eles também aí. Eles treinaram junto, fizeram o mesmo treino. Quando tinha o longão, fazendo tudo junto, foi bem legal. Então é muito difícil. Aí equiparou, né? Equiparou. Aí foi top demais. E eu já treinei um pouquinho mais sozinho, né? Só eu praticamente. E aí eu me encontro isso, eu já me encontro na maratona. Porque na maratona sempre vai ter alguém que vai correr contigo ali a mesma velocidade. Tu vai te encontrar com ela ali. Foi legal na maratona agora, nessa aqui, de São Paulo que eu fiz, que eu encontrei um cara. O cara do meu lado, na verdade, eu não tinha me tocado que ele estava correndo junto comigo. Ele vinha atrás de mim, correndo, e aí depois ele ficou do meu lado. E a gente continuou correndo junto ali. Mas ele que procurou o teu ritmo? Foi, ele procurou o meu ritmo. E isso que é bacana, tu procurar um cara que consiga correr o teu ritmo na maratona. Porque isso também vai te dando motivação, aí às vezes tu vai conversando, trocando uma palavra ali. E aí, cara, tava frio, eu tava com vontade de ir no banheiro. Aí foi engraçado que quando deu no quilômetro 12, eu acho que do 12 pro 13, deu vontade de fazer xixi. Eu parei, ele parou junto comigo. Porque ele tava muito apertado, também não tava aguentando mais. Porque o Glauber falou assim, Hugo, ele me deu a dica assim, não, tu faz xixi quando estiver correndo, tenta fazer xixi. Cara, não consigo, eu tinha que parar. Porque o Glauber ele falou, não, eu consigo correr de 42, mas eu consigo fazer um pouco de xixi, né, na bermuda mesmo, que não aparece. Só que eu não consigo. Mas junto com o suor. Exatamente, mas o suor... Mas eu não sabia que tinha isso não, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, né, eu não consigo, eu tentei fazer, mas não. Parar. Aí, cara, eu tive que parar. Ele parou junto comigo, a gente continuou. E é legal que quando eu fui ver as fotos depois da maratona, lá no site, lá, a maioria das fotos tava do lado dele, cara. Foi bem legal. O Glauber saiu um pouquinho na minha frente, eu fui encontrar o Glauber já lá mais na frente, eu corri um pouquinho com ele, acabei quebrando nessa maratona um pouquinho, né, lá no quilômetro 30, já no final, 36, assim, eu quebrei um pouquinho o ritmo, mas é bem legal porque eu consegui encaixar o ritmo junto com esse cara, e o Glauber também encaixou ele achou um grupo de pessoal que estava correndo lá, e ele encaixou nesse pessoal, então ele correu no mesmo ritmo, e é isso que é legal da corrida, né. Então, o ciclo todo da maratona eu não consegui achar ninguém para correr junto comigo, mas no dia da prova você consegue colar em alguém e isso é bacana. E sim, acho que fora os caras que são mesmo profissionais de corrida, que ganham os títulos, tem um grupo elitizado ali, né? Tem. Mas eu acho que a maioria compete consigo mesmo. Assim, então você pode correr do lado do cara, você não está competindo com o cara ali, você está tentando bater o teu, chama de RP, né? O RP, né? E tua performance. E você não está nem chateado quem ganhou, ou ficar, porque você está fazendo a tua corrida, né? Sim. A corrida é algo muito particular. A gente até falou com o juiz aqui, o Alexandre. Ele fala muito sobre isso, né? Uhum. Quem está competindo, por exemplo, no caso dele é o Ultraman, né? Uhum. Você não está preocupado com o cara que ganhou, você está querendo fazer o teu melhor. Né? O teu melhor. Não importa se você foi o último a chegar, o primeiro, você quer completar o teu... A performance é sua, né? A performance é pessoal, né? É sua lá. É pra ser bacana também. Eu tenho mais um aspecto aqui, tem vários, mas... sobre os pilares que o corredor tem que desenvolver, além da própria corrida mesmo, né, do treino aí, que você já explicou bastante, cara, fala um pouco sobre a questão do sono, da força física e da mentalidade. Quais esses pilares, eles se equivalem ou têm prioridade? Eu falei de sono, força e o mental. Eu acho que, estava até conversando agora há pouco, o principal ponto de recuperação é o sono. Não tem, é o ar. Se tem outras assim em cima, o sono é o ar. Então, a qualidade do sono, ela nos diz muito do que a gente vai estar durante o dia. Só perguntar para o Adilson hoje que ele está com sono, não dormiu tão bem, né? A qualidade, então, se você dorme bem, a qualidade do seu sono é fundamental para o resto do seu dia. E assim para o treinamento também. Se você dormiu bem, você vai render bem naquele dia. Mas se você não dormir, você pode quebrar no treino. Aí você não sabe por quê. Pô, cara, hoje eu não consegui completar meu treino. Aí você fica pensando se a minha cabeça que estava boa, ou se for a parte física. E às vezes não, às vezes está na qualidade do sono. Então, desses três, eu acho que a qualidade do sono ela é o principal fator, né, para a recuperação. Então, eu acho que top de linha assim, para recuperação é o sono. Tem que ter o sono, cara.
Trazer o Dr. Charles aqui para esse assunto é muito importante, cara. O Dr. Charles eu nem vejo. Pegou ele. Não, porque ele vai bater. Já me bateu uma vez. Né? Não, mas eu acho que esse assunto do sono hoje é um assunto não, mestrado, pode importantíssimo. Nesse dia você falta. Agora falando da parte mental, cara, a corrida ela trabalha o teu mental de uma forma fantástica mesmo. Hoje até eu fiz um post muito legal, até eu gostei do post das palavras que eu usei lá, porque assim, ela te prepara para a vida, né? Ela não te prepara só, né? Então a corrida, ela é física, mas ela também é a parte mental. É onde tu vai superar ali o teu limite. É onde ela vai te colocar a ser desafiadora. Por exemplo, hoje estava chovendo. Poderia não ter ido treinar hoje. Não, mas eu fui lá, completei, venci a parte da corrida, né, a parte do meu treino. E trabalhei a minha mente hoje. Tá na NISO? Tá treinando na NISO? Tá treinando. Aquele horário lá do Glauber lá? Hoje 5h30 da manhã? Não, hoje eu fui... como eu tô tendo aluno cedo, hoje eu já fui um pouco mais tarde. Eu dei sorte que estava chovendo. Não estava... Você vai pegar sol, não? Tava nublado e depois começou a chover. Então, assim, podia ser um bloqueio para mim não treinar. Então, assim, a gente acaba trabalhando a mente e acaba vencendo nessas áreas. E aí, a corrida, quando a gente está correndo, a gente pensa muita coisa, né? Pensa muito. A gente pensa demais. E a vida acaba até, né? Eu assisti um vídeo um dia desse agora, essa semana agora, do Kipchoge, né? Que é o melhor corredor que tem hoje aí no mundo. Qual é o país dele? Ele é africano, né? Ele é africano. Não sei se, não é de Etiópia, não. Ele é... Como é? Nigeriano? Não, esqueci agora. Senegalês? Não. Vou falar de mais da África. Outro príncipe. Chama a Cara, me deu um branco. Chama a Débora, que é o melhor corredor agora. Seguro. Como é que tu fez? É a África, cara. É Nil de Kipchoge. Então, ele fala assim, quando você sair para correr, é onde surgem as melhores ideias. Então, sua cabeça está fluindo ali. Ele falou assim, quando você for para correr, antes de você ir para a corrida, você deixa um caderno e uma caneta. E quando você voltar, você anota. Esse é teu post? Não, esse aqui foi o que eu vi dele que ele postou, que ele estava falando. Né? Então, isso tem a ver com esse livro que eu falei que eu estou lendo, Hiperfoco. Ele fala do foco disperso. Agora só. Que é bom para criatividade, isso aí. Exatamente. Agora só, tu imagina só, correr 3, 4 horas numa maratona. O que passa na cabeça? O que passa na tua cabeça, exatamente. O que passa na tua cabeça. Passa muita coisa na tua cabeça, cara. Tu vai pensando. Pois é, do lado. Só atravessou o oceano. Pessoal, deixa eu ficar logo aqui. Olha, Porto Príncipe realmente não era a África, eu achava que era, mas é a capital do Haiti, segundo a pesquisa do Não, porque eu sabia que Porto Príncipe era do Haiti, eu só queria confirmar. Mas eles são descendentes de africanos, certamente. Corrigiu. Esse cara. Então, a tua mente, cara, ela é muito fortalecida na corrida. Assim, tu trabalha teu mental muito grande. E nos 42 não é diferente, cara. E pra te ter uma noção, tu fica meio desnorteado. Uma semana. Tu fica assim, sabe quando tu tá navegando que tu fica assim meio... Quando tu sai do barco da tacinha? É sério? Cara, a tua mente fica assim. Porque tu, cara, é trabalhando o físico, trabalhando o mental e pra te não quebrar, né? Então assim, tu acaba pensando muito, tu gasta muita energia se concentrando. Não é questão por isso que a maratona física, né? Não é muito. Então essa quebra dos 30, a barreira dos 30 é psicológico e físico. É mais psicológico? É mais mental? Não. A maratona, ela é, vamos dizer que 50% cada um, eu digo assim. Porque depois dos 30, ela é físico. Ela é como eu falei para vocês, é uma questão de sorte. Eu já vi vários atletas quebrarem depois do 30. Alguns não quebram, ou se fadigar, né, ou param. Então, assim, é uma questão de muita sorte. Então, na minha primeira maratona, eu tive muita sorte de não ter parado em nenhum momento. Teve um princípio ali de cãibra, cara, teve logo no início. Assim, depois dos 30, deu uma cãibra assim. Cara, meus dedos faziam assim, ó. Eu falava, Senhor, cara, que não me dê uma cãibra, porque se me der a cãibra eu vou parar. Porque tem
durante esse período, assim, dos 30 em diante, cara, tu vê muita gente se jogando no chão. É notável, assim, gente parando com dor, com cãibra ali. E é uma loteria. E aí é questão física, mas assim, é uma loteria. Ou tu vai sentir ou não. Então, assim, vai ter momentos que vai sentir. E eu até hoje ainda fico na dúvida do que foi que aconteceu comigo nessa minha maratona que eu quebrei agora no 36. Porque me veio uma dor tão grande, cara, que assim, embaixo da costela, assim, mas foi tão grande que eu não conseguia respirar. Aí eu parei, aí levantei o braço assim, cara, voltei assim, começou a doer. E aí eu voltei de novo a correr. Só que aí quando eu tentei voltar, já não consegui correr no mesmo ritmo. Sim. Já diminuiu o ritmo, a perna já pesou, porque já tava no ritmo ali já, né? E quebrou todo o meu ritmo. E eu não consegui mais manter aquele ritmo lá. Quando vocês falam quebrou, não é que quebrou que o cara desistiu. Quebrou porque quebrou o ritmo. Quebrou o ritmo mesmo. Teve que parar um pouco. Teve que parar. Eu vim ali e tive que parar um pouco, respirar. O Glauber me contou que teve uma acho que é de São Paulo que ele quebrou, não foi? E ele tava no triatlo, não sei se foi no triatlo. Não, nessa aí eu fui junto com ele também. É a segunda vez que a gente corre junto, coincidentemente. Essa que eu convidei ela da maratona e uma outra também que a gente estava lá junto. Que foi o 21 km que ele quebrou lá também. Cara, mas assim, é horrível, assim, pra quem tá treinando e aí chega assim, cara, uma sensação horrível, assim, que tu acha que tu vai fazer. Porque eu estipulei um tempo para me fazer o tempo na maratona e é daquele tempo. E aí eu não consegui. É engraçado, né? Porque vocês se preparam, treinaram para isso, mas tem essa variável meio fora do controle que pode acontecer mesmo você tendo se preparado muito. A câimbra também é algo fora do controle, a câimbra. Pode dar ou não pode dar. Tipo, eu não senti câimbra dessa vez. Né? Não, o Glauber falou que, acho que no triatlo foi que ele acordou gripado. Ele falou que competiu gripado, muito gripado. Pois é, pode ter acontecido outros fatores também, né? Como eu te falei, que eu não, nessa preparação eu não consegui ter a questão do carboidrato que a gente precisa ingerir durante tantas horas ali. Então é uma base já, vamos dizer, para todo mundo ali, cerca de 80 a 90 gramas por hora. E eu não consegui ingerir carboidrato, né, os gelzinhos de carboidrato que precisa ali, ingerir a cada 5 km, cada 7. Nesse que eu fiz 12 eu levei gelzinho pela primeira vez, o Glauber pediu pra eu levar. Então assim, eu tive muito problema. Muito doce aquilo. Muito doce, então assim, acaba, quando ataca o teu estômago, vai pro intestino e aí pode te dar uma diarreia, alguma coisa, então assim, ou gases. Então eu sofri muito na preparação porque dava muito gases, tive muito problema com gases mesmo. E aí, durante ali a prova, é uma injeção de glicose, né? Aquele gel de carboidrato, é muito doce, cara. É muito doce. E agora ele me recomendou eu tô tomando outro, agora eu tô tomando um líquido já, né? E eu tô me adaptando meu corpo, meu intestino para tomar só ele. Então assim, aí eu fico na dúvida, se eu quebrei ou porque eu fadiguei ou foi por causa do carboidrato. Então foi os dois juntos, né? Então aí tá meio cheio, ainda não consegui ainda meio... No meio da corrida, qual é a melhor forma de... Quando vem essa sensação de quebra, né, de fadiga, excesso, qual é a forma ideal de lidar com isso para a pessoa não desistir e abandonar a prova? Cara, é meio frustrante, porque eu tava ali, já quase para terminar, cara, 36, né? Tava ali poucos quilômetros, faltava 7 quilômetros só, eu fico dá uma frustração. Eu falei, eu não vou desistir, eu falei, cara, eu vou continuar. E o pior que no final dessa prova, dos 42, tinha muita subida. E quando eu quebrei num túnel, que era descida. E eu tinha que subir depois. E assim foi meio... Você conhecia o trajeto? Já conheci, porque eu tinha feito já um ano passado, né? Eu tinha feito essa mesma prova. E aí, cara, eu fiquei meio frustrado, assim, cara, não acredito, não, vou ter que diminuir meu ritmo. Falei, eu vou ter que ir na força mesmo, cara, na força mesmo, porque... Eu tinha planejado fazer aquele tempo ali e eu quebrar o ritmo, né? Cara, fiquei muito chateado depois de tentar. Na verdade, eu tentei depois tentar dar uma desculpa para minha mente que sobre, vamos dizer, esse erro meu. Acho que não foi o erro, né? Então, assim, a mente ela tem que estar muito, muito preparada, né? Para trabalhar essa parte de você não conseguir completar uma prova, né? E aí não desistir, porque a minha meta ali não era desistir não, eu fui até o final, né? Quebrei ali, diminui o ritmo, mas eu fui com ele até o final,
né? Mas o que eu indico mesmo é se preparar bem, cara. Se preparar bem para você não passar por esse sufoco, né? Igual como você está iniciando. Se prepara bem para você completar uma prova de 5 km, para você não estar passando sufoco durante a prova, não ter que parar, não ter que abandonar, né? Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas se você estiver bem preparado, fisicamente, mentalmente, está se alimentando bem, o risco, você diminui o risco, né? Para você ter essa quebra. Então é fundamental ter uma boa, trabalhar muito a mentalidade. Eu tenho um aluno muito fantástico, ele trabalha muito comigo esse mental. Acho que tu conhece, não sei se tu conhece, é o Kinol. Não, né? Ele trabalha muito, ele fala mais frases assim, que te abre a mente, assim, bem legal, acho muito legal. E a corrida é isso, se você não tiver uma mentalidade forte, você vai desistir, vai querer parar. Então tem que trabalhar muito a mente mesmo. Hugo, para a gente finalizar, deixa aí o recado de como encontrar a sua assessoria, como as pessoas podem fazer uma experiência lá, e, enfim, o que você está oferecendo e como te achar. O meu Instagram lá, se quiser achar lá, é @HugoPersonal. Tá personal, vou trocar. Pois é. Tá Hugo Personal lá. Quiser tirar dúvida, muita gente me tira dúvida, pergunta, qual o melhor tênis? Muita gente manda pergunta, né? Qual é o melhor tênis e tal. Eu sempre tiro dúvida, se tiver alguma dúvida, não vou cobrar nada, né? E lá você dá muitas dicas já gratuitas lá, né? Teus posts são dicas. Tem muitas dicas lá. E se você quiser se aprofundar mais, se tiver uma prova-alvo, é só me procurar lá. Quiser correr 21:42, a gente está por lá para ajudar vocês. Menos que isso, ele nem chama. Porque agora, se não for menos que isso, ninguém quer mais. Você quer correr maratona para cima já. Pois é. Mas é legal. Eu espero poder voltar. Eu vou voltar. I'm back. E quero agradecer mais uma vez, a gente estava finalizando. Agradecer ao pastor, o Adilson aqui pelo convite. Foi muito legal o bate-papo aqui com a corrida. E espero também te ajudar aí, a gente correr. Vamos fazer um desafio aí pra gente fazer a nossa primeira prova aí do Adilson. Bora lá? 5 km. Bora. Primeiro e 5 do Adilson. Primeiro e 5 km do Adilson. Bora. Eu acho que ele poderia mesmo, a gente poderia combinar. Então fica aí, pessoal. Fica no ar. Fica no ar. Fica no ar. Vamos escolher uma prova boa, plana, né? E a gente vai conversar com o Adilson, então. Ele vai analisar aí as possibilidades dele. E se fica na expectativa, aí fica um spoiler. 4 meses aí. Se vingar, a gente começa a postar na TV Amazônia, o Hugo também fala uma coisa lá, e nas nossas redes pessoais a gente fala sobre isso. Já vou ajudar ele na assessoria aí. Cláudio, vamos dar 4 meses aí, ó. I'm back. Vamos fazer esse desafio de 4 meses para ele correr essa coisa de 5 km aí. A gente faz uma corrida nossa mesmo. Bora. Desafio bora, aí, bora 5 km. 5 km. Então aí, pessoal, então lançar o desafio, cobrem do Adilson, vai aparecer aí o Instagram dele, cobrem dele, porque se ele prestar satisfação pro público, vai ser motivador para ele, não é? Se tiver a cobrança, a gente vive meio baseado nisso, né? Ele vai dormir melhor. Vai ser muito bom para ele. Nem que seja de cansaço, ele vai dormir. Né? É melhor acordar de madrugada sem sono. Beleza. Bora lá. Beleza. Então firmou, então. Olha aí. Pronto. Valeu. Hugo, obrigado, viu, cara? Obrigado. Deus abençoe aí você, sua família, seus projetos, seus alunos, tenha muitos resultados pessoais e também com a sua equipe. E continue aí. Vai ver você também na próxima maratona aí. Uma maratona, cara. Meia, pelo menos meia aí. Meia, eu acho que se meu joelho melhorar, dá pra pensar nisso, né? Mas eu vou atrás de me cuidar. Olha aí. Pra voltar. I'm back. I'm back. Pessoal, então essa foi bate-papo aqui com o Hugo Nascimento, da assessoria HN. Procure lá nas redes sociais. E de qualquer forma, a gente traz o Hugo aqui não apenas para os atletas, mas para incentivar você a calçar o seu tênis, sair de casa, caminhar, correr, seja recreativamente ou por performance, mas ter uma vida saudável, porque isso faz bem para todo mundo. Com certeza. Tá bom? Então, nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia e também no YouTube com a ANW Podcast.